Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de tudo. Bom, eu não sei até que ponto a gente tem motivos para comemorar a independência do Brasil, não é? Nós estamos mergulhados numa pandemia, estamos mergulhados na maior crise da nossa história. Claro que a gente ama a nossa pátria, mas, na verdade, o Brasil é um país injusto pra caramba. Desde o dia que o Dom Pedro gritou independência ou morte às margens do Ipiranga, bom, basta ter uma chuva para você ver o que o Ipiranga vira. Se o Ipiranga vira o que vira durante uma enchente, você imagina um Brasil de uma divisão de rendas absurda, inadequada, poucos ricos e muitos miseráveis. Como eu já disse, essa pandemia só serviu para mostrar que o país mostrou a sua cara, né? É um país de uma economia forte, de empresários capazes, muitos honestos, alguns picaretas vagabundos e que deveriam estar na cadeia depois de terem sido já até julgados pela justiça brasileira, mas o dinheiro prevalece, aliás. Isso não é um privilégio brasileiro. O capital prevalece no mundo inteiro, né? Basta o cara ter dinheiro e parece que ele tem o direito de roubar, de matar, de seguir em frente a vida com mais tranquilidade que a maioria do nosso amado, sofrido, inteligente e maravilhoso povo brasileiro. O que vale comemorar pela independência do Brasil é realmente o nosso povo, e só. E é um povo que é largado, na maioria das vezes, numa miséria social simplesmente inaceitável, numa situação difícil de você analisar, uma situação que não mudou com a Covid, ela só se mostrou com a Covid e se mostrou de uma cara muito triste e feia, porque aí ela veio com a morte. Uma morte mais súbita do que a morte de um outro vírus que permeia o nosso país desde a sua descoberta e a sua independência e passagem por regimes totalitários, que foi quase sempre a nossa história, um Estado Novo e daí por diante, uma república que quase nunca existiu, feita a nossa Constituição por políticos casuísticos que só pensaram neles e não no povo brasileiro. Então o Brasil só mostrou que é um país lindo, maravilhoso, de riquezas naturais que não dá nem para se medir, não é? Um Brasil que a gente sempre diz ser o país do futuro, exatamente porque é roubado demais e nunca confirma a realidade daquilo que tem debaixo da terra, debaixo dos mares, debaixo dos rios, enfim, debaixo da sua identidade principal, que é um DNA, uma genética quase que definida e permeada pela desigualdade de situação social. A desigualdade de situação social dá ao rico mais poder e ao pobre a capacidade que tem de se indignar de vez em quando, mas essa indignação fica colocada num segundo plano, debaixo da porrada, da paulada, debaixo da tortura do desemprego, da tortura da fome. Então não há muito o que comemorar na independência brasileira, não. Eu acho que se Dom Pedro, personagem fantástico da nossa história, não só da nossa e do nosso querido país descobridor de Portugal, personagem histórico em 2 países, né? Rei aqui, rei lá, ficaria envergonhado da nossa situação atual. Isso independente da pandemia. Eu não sei se você concorda comigo, isso não é falta de esperança, é apenas uma constatação histórica. O povo brasileiro foi massacrado desde o seu descobrimento, foi tratado muito mal, apesar de lutas impressionantes que a gente nem lembra mais, não é?
coisas que não são interessantes de ser ensinadas nos nossos bancos de escola. Aliás, nossos bancos de escola estão relegados a um segundo plano, estão colocados aí num termo definitivamente inferior a outros que se sobrepõem, quando a gente sabe que a identidade de um país depende do saber do seu povo. O povo brasileiro é inteligente? Com certeza, é um dos mais inteligentes do mundo, talvez o mais inteligente do mundo, o mais criativo, mas não tem acesso à escola. Porque as classes dominantes não interessam que o povo tenha acesso à escola. Porque as classes dominantes interessam que o povo seja ignorante a ponto de eleger cada vez mais pessoas incapazes, incompetentes e, na maioria das vezes, desonestas e confiantes de que vão superar qualquer problema de justiça, pegando o próprio dinheiro que roubam do povo, pagando advogados de maior competência, de maior capacidade para livrá-los de uma justiça injusta, né, que tem mais de quase 100 anos de Código Penal, que deveria colocar na cadeia a maioria desses vagabundos que roubou o Brasil. Hoje eu fico muito feliz em ser brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, mas tenho vergonha de ter um país injusto como esse na sua independência. Não tenho vontade de sair por aí comemorando e nem sair por aí me dizendo enaltecido pela pátria. Eu amo a minha pátria mais do que tudo. Eu gosto do Brasil como gosto da minha família. Porque o Brasil deveria ser uma grande família, não é. Por essa desigualdade abismal, que todo mundo sabe que existe, que separa ricos de pobres, essa vergonha social que nós enfrentamos, gente com a mão estendida para receber um auxílio de R$600, e que se não fosse esse auxílio de R$600, agora 300, grande parte do povo brasileiro estaria pior do que está. Que tristeza ver o Brasil desse jeito. Esse vírus só veio, na realidade, mostrar o que fizeram com o povo brasileiro durante todo esse tempo. Quando a morte chegou com a sua face fria, indelével, insensível, levando pessoas, principalmente os de mais idade, e com isso levando parte da nossa história, mas levando os jovens também. Quando a morte bateu na nossa porta e de repente virou uma coisa comum, a ponto de jovens, pessoas de idade e todos mais caminharem para as praias brasileiras, para as periferias brasileiras, como se estivessem indo para o abate. Né? Parece que esse mal que leva vidas, esse mal que acaba com o seu ar, literalmente o seu ar de esperança, parece que não existe mais. As pessoas estão simplesmente ignorando uma doença que matou milhões. Eu não confio nesses números que não chegam a 1 milhão. Uma doença que infectou muito mais que milhões. Eu não confio nesses números que aí estão, porque uns são rebaixados porque nós vamos ter eleições no mundo inteiro, e outros são, na sua maioria absoluta, questionados porque não houve testagem necessária. Agora, até países que não eram negacionistas acham que não tem mais questão de segunda onda, que faltou realmente teste, e que a partir do momento que você testa melhor, você descobre novos casos. É o que está acontecendo na Europa, quase que querendo justificar medidas que nós não tomamos e poderia ter evitado milhões e milhões de mortes. Se a gente tivesse tomado mais cuidado no começo dessa pandemia, e aí a China deve uma explicação histórica ao mundo de como esse vírus escapou do seu território
nem me interessa como ele foi criado ou não, se pela natureza ou se pelos homens. A Organização Mundial de Saúde tem que se explicar porque deixou uma epidemia virar uma pandemia, uma questão global, e os governos, de uma forma geral, que agiram mal, não tomando as medidas necessárias quando elas eram necessárias, os governantes que hoje se escondem da responsabilidade de misturarem milhões de pessoas no meio de um vírus que se espalha de gente para gente. Se você coloca mais gente na rua, como nós fizemos no Carnaval brasileiro, você contamina mais gente e leva mais vidas. Então eu não tenho motivo para comemorar absolutamente nada na independência do país que eu tanto amo, que eu tanto respeito e que choro toda vez que ouço o hino nacional tocar. Fico arrepiado toda vez que eu ouço o hino do meu país tocar. Choro porque gosto, porque amo o meu país, mas vivo num país longe de ser o país que eu gostaria de viver. Um país mais justo, um país que desse mais possibilidades de jovens e jovens que se formam num ensino muito ruim, que não tem condição de competição num mercado de trabalho que praticamente não existe. Jovens e jovens que são obrigados a deixar o país para viver em situação de quase miséria fora daqui, longe dos seus pais e longe das suas famílias, sendo tratados de uma forma terrivelmente discriminatória, porque aqui não tem emprego. Aqui não há como você utilizar aquilo que aprendeu para poder desenvolver uma carreira decente, criar família e daí por diante. Triste dia da independência, triste semana da independência brasileira, porque eu nunca vi uma independência tão dependente como essa. Um povo tão fantástico, com tanta capacidade, com tanta disposição para a luta. A maior prova é a sobrevivência das periferias em quaisquer situações, mesmo que tenha morrido muita gente nessa guerra contra a Covid, muita gente foi à luta e não morreu de fome. Muita gente perdeu a sua vida, exatamente para que os seus não morressem de fome. É um dia triste. As palavras que brotam do meu coração botam quase que sufocadas, porque o ar que falta às pessoas que estão morrendo, o ar da liberdade falta a mim também. O ar da liberdade falta a você também. O ar da esperança falta a você também. Eu sei que, em homenagem aos milhões de heróis que morreram durante toda a trajetória histórica do nosso país, por esse ou por aquele motivo, e um dos maiores deles sempre foi a saúde, aqui se morre de doenças que esses países nem ouvem mais falar. Se morre de dengue, de febre amarela, de doenças que já estão extintas do mundo inteiro. Aqui se morre há muito tempo por falta de um sistema público de saúde que agora começa a melhorar, porque houve necessidade de investimento maciço, como em todos os outros países que também se mostraram frágeis em atender os seus cidadãos durante uma epidemia. A minha voz ela fica apertada no peito e quase não sai, porque eu não estou feliz. Eu não posso ficar feliz diante de um quadro tão triste como esse. Realmente não dá para ser feliz diante de uma situação tão lamentável como essa. Parece até que o povo brasileiro está aceitando a morte chegar durante um período de praga que será marcado um dia na história do mundo, e parece que de repente essa doença terrível não existe mais. Não é que ela não existe mais, é que a morte sempre foi companheira da maioria das classes do Brasil, que não tem acesso à comunicação, que não tem acesso à
estudo, que não tem acesso a dinheiro. A morte sempre foi amiga da maior parte do povo brasileiro. Ela sempre esteve presente muito mais na casa do pobre do que do rico. E isso não mudou durante todos esses nossos anos de independência. Não há motivo para eu saudar as paradas militares, não há motivo para eu ouvir o meu hino, a não ser motivo bem particular, que é de amar a minha pátria. De amar até a minha morte, se for preciso. Eu daria o meu sangue pela minha pátria. Daria a minha vida pela minha pátria. Mas a nossa independência foi, infelizmente, muito mal usada por cidadãos que, durante todo o tempo, cidadãos que durante todo o tempo oprimiram o nosso amado povo brasileiro. A nossa história é uma história de opressão, mas é uma história de luta também. Uma luta que só vai terminar quando não houver uma criança nesse país que não seja alfabetizada, para que depois, quando crescer e formar a família e tiver um lugar para trabalhar no seu próprio país, passe aos seus a ideia de que um país justo é um país com menos desigualdades. Que um país justo e livre de verdade é um país onde todos merecem o respeito de todos e principalmente o respeito da lei. Sem isso não há o que comemorar, sem isso a independência é pior do que a morte. RB fechada com você.